essa reflexão e o coração de todos que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então são dois pontos, mais uma vez, importantes para a nossa reflexão, para nos ajudar na nossa caminhada diária com Jesus. O Evangelho e a primeira leitura, claro que o Salmo também, mas o Evangelho e a primeira leitura de hoje nos trazem uma reflexão muito importante e que nos livra do erro. Nos livra de um cristianismo de fachada, né? Nos livra de um cristianismo só externo. Então o Senhor Jesus chama a atenção aqui dos discípulos dele para que eles não fizessem como faziam, como era a prática religiosa da época. Para a gente entender as coisas que Jesus fala, assim, é importante a gente visualizar o contexto ao redor de Jesus. Para quem Jesus dirigia aquela palavra, primeiramente, claro que para nós também, hoje. E por que ele falava isso? Existia sempre um motivo claro para Jesus, para ele falar, dar uma direção para os seus discípulos. E aqui existia entre os judeus, e era muito comum entre eles, a prática religiosa externa. Então tudo que era feito para mostrar que fez, sabe? Era mais é como nós vemos hoje, por exemplo, no mundo islâmico. Claro que tem corações tão sinceros diante de Deus lá, mas eu estou dizendo, o mundo islâmico até hoje, e também os judeus, eles têm aqueles horários certos das rezas deles. E aquela reza dele deve ser feita onde ele estiver. Então se ele estiver no aeroporto, aí deu o horário, pá de joelho, vira para Meca e faz a reza. Se ele estiver no avião, mesma coisa. Se ele estiver no ponto de ônibus, mesma coisa. Não é reprovável isso. Mas se ficar só nisso, se limitar em fazer para que todo mundo veja que eu sou um bom religioso, que eu estou cumprindo as obrigações das 5, das 6 rezas que pede o Alcorão para os islâmicos, ou as orações que pedem para os judeus, ou para nós cristãos, católicos, se eu rezo só para dar uma satisfação de que eu cumpri o que eu deveria fazer, então é uma oração vazia. É uma oração mais para que os homens e as mulheres deste mundo vejam o que eu estou fazendo, do que o próprio Deus, do que para o próprio Deus aquela oração. E isso acontece bastante dentro da nossa vida. A gente vê, por exemplo, Jesus fala aqui sobre o jejum, né? Então, às vezes a pessoa está jejuando, ela faz uma penitência entre ela e Deus. Mas ela deve fazer essa penitência, de fato, por um propósito em Deus e para Deus. Só que acontece que bastante vezes acontece que a pessoa dentro da casa torna a casa insuportável só porque ela está fazendo penitência de carne. Ela não quer que ninguém coma carne na casa. Ela não gosta que alguém esteja fritando a carne na cozinha. Ela não gosta, porque fica me tentando. Então toda hora ela está colocando aquele jejum para que os homens vejam. Ou não está comendo doce, mas não quer que ninguém faça doce em casa. Ora, então não tem penitência. Se não tiver o confronto, não tem penitência. A penitência é exatamente um exercício. Então se não tiver um adversário para você exercitar, não tem luta. Ela fica só para aparecer. Lembra de uma frase antiga que eu falei, foi até tema de um retiro nosso, que eu disse, quanto
quanto menos buscarmos parecer santos, mais próximos estaremos da verdadeira santidade. Né? Quanto menos buscarmos parecer santos, mais próximos estaremos da verdadeira santidade. Então, quanto menos se querer mostrar o que se faz, é exatamente isso que Jesus fala. Quanto menos a gente buscar que os homens nos elogiem, que os homens nos aplaudam, que as pessoas falam, nossa, que comunidade maravilhosa, né? Mais do que tudo isso, buscar ser sincero. Sabia que todos os santos e santas da igreja evitavam ao máximo ser tido como santo? Sabiam disso? Todos tinham horror de que alguém pensasse que eles fossem santos. Tinham horror. Porque se conhecia, sabia que era pecador. Estava buscando a santidade. Mas eles faziam o possível para que ninguém percebesse isso. Claro que é impossível. Porque o copo que está cheio transborda. Então vai aparecer as obras. Mas só depois que o copo está cheio, né? Não pode transbordar com o copo tampado. O copo tampado também transborda, mas não entra nada nele, né? Então, tem um fato interessante da vida de Frei Junípero. Um frei que, bem do comecinho, os primeiros franciscanos, um dos mais santos franciscanos da primeira remessa ali, que acompanhava São Francisco. Um fato curioso, todo mundo tinha Junípero como um santo. E ele tinha horror disso. Sabe, quer ficar inimigo dele era achar que ele é santo ou tratá-lo como se ele fosse santo. Aí convidaram ele para fazer uma pregação. E Frei Junípero aceitou. Falar de Deus eu vou. Só que quando ele estava chegando na cidade, ele estava indo a pé, ele percebeu que tinha muita gente lá. E que tinham feito muita propaganda de que o Frei Junípero da Ordem Franciscana, um homem santo, ia vir pregar. Ele viu isso a alguns quilômetros de distância, ele percebeu essa movimentação. Ele foi até a praça da cidade, sentou numa balança e ficou balançando. Ficou balançando lá. E passa a hora, e todo mundo, e o Frei não vem, o Frei não vem, o Frei não vem. Aí as pessoas começaram a ir embora, outros ficaram revoltados porque marcou de vir, não vinha e tal. Aí um veio, acharam o Frei lá balançando. Aí começaram a xingar, porque ele era irresponsável, que onde já se viu, tanta gente perdeu viagem, tudo assim. E o Frei ficou quietinho, balançando. Depois que todo mundo foi embora, que o ofenderam bastante, ele falou, já fiz minha pregação de hoje. E foi embora. A pregação dele era exatamente isso, santo é Deus. Santo é Deus. Nós queremos ser santos, buscamos a santidade, lutamos para ser. Mas não devemos aceitar esse tipo de elogio, esse tipo de honra, esse tipo de quase que uma idolatria, né? Que as pessoas às vezes têm. Quero também esclarecer uma parte desse evangelho, que Jesus fala assim no comecinho, ó, do evangelho de hoje. Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa. É importante que Jesus não fala para não praticar a justiça diante dos homens, mas ele põe uma condição. Ele fala para não praticar somente para serem vistos por eles. Porque em outra passagem, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus diz assim: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Então Jesus não está falando para que as boas obras não apareçam diante dos homens. Que apareçam e os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Aqui ele está falando, não façam essas obras na frente dos homens para serem vistos pelos homens. Tem um porém na ordem. Tem uma condição. Não é que é proibido divulgar a caridade, não é que é proibido divulgar a obra de Deus, não é proibido divulgar o evangelho. É proibido fazer isso para se autopromover.
ou para promover um grupo, né? Agora, quando se faz para que brilhe a luz de Deus e os homens vejam as obras dos cristãos e glorifiquem a Deus pela obra deles. Eu dizia que era muito comum entre os judeus essa prática pública da religião, e a coisa era tão descarada assim, que quando tinha o templo tinha lá o lugar das ofertas. Então vinha aquelas pessoas ricas da época e ia lá e depositava muito dinheiro lá e saía aplaudido. Todo mundo falava, esse é de fato um judeu fiel. Aí ia outro e fazia a mesma coisa, e Jesus ficava só observando. Essa correção que Jesus fala aqui, de não viver a religião só para os homens ver, é exatamente por causa desse contexto da época em que ele vivia, e para evitar que também os cristãos fizessem isso, porque Jesus estava instruindo os seus discípulos para que eles não fizessem a mesma coisa. Tem um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, de 1 a 4, que Jesus diz assim: Jesus está no templo, vendo todo mundo depositar as suas fortunas, e Jesus fala assim: viu Jesus os ricos que deixavam suas ofertas no cofre do templo. E ele viu também uma viúva pobrezinha deixar 2 moedas pequeninas. E ele disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobrava. Esta, porém, deu da sua pobreza tudo o que lhe restava para o seu sustento. Jesus aqui ensina exatamente a mesma coisa que ele fala neste evangelho de hoje. O coração da pessoa é o que importa, a atitude dela. Sabe, como ela está encarando aquilo que ela está fazendo diante de Deus. Não o que os homens vão contar, 2 moedas, bem menos do que esse monte de moeda que os fariseus colocaram. Como Jesus pode dizer que ela depositou mais do que eles? Porque Deus olha o coração. E isso não é só em oferta material, isso é em obra espiritual também. Ah, fulano faz 50 pastoral por semana, outro faz 30, e o outro faz 1 por mês. Só que faz pastoral de verdade. Diante de Deus, fez mais que os outros. Muitos quiseram se mostrar bons missionários, e esse quis ser um bom missionário, né? Tem essa diferença. Quero encerrar com a passagem da primeira leitura. Acha para mim aqui, filha, a primeira leitura. Essa aqui. A primeira leitura que fala sobre a ida do profeta Elias para o céu. Que fala que Elias sobe ao céu numa carruagem de fogo. Tem toda essa linguagem bíblica nessa leitura. Acontece aqui uma coisa muito linda e que eu quero partilhar com a comunidade, para todos que vão assistir depois essa direção, que Eliseu era um homem chamado por Deus e chamado por Elias para ser sucessor de Elias. Então Elias, que era um grande profeta, um dia passando assim, viu Eliseu trabalhando com os bois. Elias joga o seu manto sobre ele, e isso tinha e tem ainda um significado para a religião judaica. O profeta jogou um manto sobre você, quer dizer que você recebe o Espírito Santo para segui-lo e depois suceder no trabalho de profeta, né? na obra de profeta. Então Eliseu segue Elias e vê várias coisas, passa várias dificuldades com Elias, que Elias estava sempre em dificuldade. Se a gente lê os livros dos reis, a vida de Elias, ele está sempre enroscado com o nego perseguindo ele, outro querendo matar ele, aí foge para a montanha, aí desce para o vale, e está sempre... E Eliseu era amigo de Elias e discípulo de Elias. E é interessante o relacionamento bonito, lindo assim, que Eliseu tinha com Elias. Ele chamava Elias
de pai. Porque de fato para ele, aquela paternidade espiritual era maior do que a paternidade sanguínea. E ele acreditava de fato que Deus o dirigia pelo profeta Elias. E quando Elias vai partir deste mundo, Elias disse, tinha 50 sacerdotes, 50 filhos de profeta que vêm junto com Elias, que Elias disse que ia se despedir deles, e chega num certo trecho, na beira de um rio, Elias diz, daqui para trás, daqui para frente, vocês ficam, e eu vou só. E é muito bonito o que Eliseu fala para ele. Onde que está aqui? Deixa eu ver. Aqui. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu, permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. Eliseu responde, pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. Achei tão forte isso. Ensina tanto para nós hoje, para a nossa comunidade, para todas as comunidades. Pela vida do Senhor teu Deus, eu não te deixarei. E Elias deixa que ele vai junto. E Eliseu é o único que vai com Elias até a hora do seu arrebatamento, até a hora da sua passagem para o céu. Porque ele muito amou. E quando Elias vai subindo, Eliseu diz assim, meu pai, carro de Israel e seu condutor. E Elias, e interessante também um pouquinho antes, que Eliseu pede, se o Senhor vai embora, me dê algo. Ele fala, o que você quer? Ele fala, me dê uma porção dobrada do teu espírito, né? E Elias fala, isso é uma coisa muito difícil que me pede. Primeiro porque o espírito não se dá em porções, né? O Espírito Santo, ele se dá totalmente e de forma particular para cada pessoa. Mas também é um pedido bonito de Eliseu para Elias. Ele quer continuar aquela obra, ele quer continuar aquela espiritualidade, ele não quer que aquilo acabe. Ele não quer que Elias vá embora e aquilo acabe. Ele pede, se vai me dar uma porção dobrada do seu espírito, do seu carisma, da sua espiritualidade. E acaba que Elias fala, se você me vê partindo, vai ser dado para você. Se você não me vê, porque foi te negado. E ele vê. Ele vê Elias partindo. E sabemos que depois Eliseu virou um grande profeta do Antigo Testamento, né? Seguindo os passos de Elias. Mas trazendo para a nossa realidade, assim, para a nossa vida de comunidade, que a gente aprenda com o profeta Eliseu. O profeta, ele não nasce da vontade da carne. Ele não nasce da vontade humana só. Ele não nasce de uma reunião de gente, vamos escolher um profeta, esse é o profeta. O profeta, ele é escolhido por Deus e ele é ensinado por um outro mais experiente que ele a ser profeta. Ele vai aprendendo com a vida e com as palavras a suceder depois, quando aquele faltar, a obra continuar. Então que a gente leve para a nossa vida essas duas instruções, tanto essa de ser um bom discípulo para poder ser um bom profeta de Deus, e também de ter a nossa religião diante de Deus e não apenas diante dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.